como criar uma tela de alarme no Visual Plus Express. Bom, então a tela de alarme ela é um objeto aqui que a gente encontra na Toolbox e ele vai mostrar os acionamentos das variáveis definidos pelo usuário. Então eu vou começar aqui colocando a tela de alarme. Então eu vim aqui na Toolbox, em Objects, eu vou procurar aqui Alarm Window, janela de alarme, e aí é só clicar e arrastar aqui na tela. O padrão vem com esse fundo preto, algumas colunas aqui e vários botões. Então se eu der 2 cliques nela para abrir as propriedades, a gente pode ver aqui algumas configurações, né? O estilo da borda, por exemplo, a gente pode modificar aqui. Aqui a gente está os botões, aqui a gente tem os botões que estão aparecendo. Então eu posso escolher, né, o layout aqui automático do tamanho dos botões, os botões gráficos, né? Se eu desmarcar aqui, ele mostra o texto do botão ao invés do símbolo, né? Vou deixar o símbolo marcado. Aqui o botão de ECK, que é o Acknowledge, que é esse Vzinho, ECK All. O de Reset, que é o Xzinho, resetar todos, que é o Xzinho em volta da bola. O botão de ajuda, que é esse com o I aqui. O de histórico e o de comentário. Então, qualquer um desses eu posso retirar das minhas opções aqui. Só retirar e aplicar. Bom, a gente ainda tem alguma outra opção aqui de se eu deixar ele para piscar, né, o alarme, eu posso escolher aqui qual vai ser a frequência dele, dessa piscada, né? E tem mais outras configurações que não vêm ao caso, mas a gente pode falar aqui também da cor, né? A cor do texto, que aqui está como vermelho, e o fundo preto também que a gente pode modificar de acordo com a preferência. Então eu vou deixar no padrão mesmo, voltar aqui. Cadê o preto? Tá. Vou deixar esse aqui de padrão mesmo. Tá, mas depois de criar a tela do alarme, a gente tem que criar as condições de alarme, que é quando que essas variáveis vão ser acionadas para indicar que está acontecendo alguma coisa, né? Então, para exemplificar, eu vou colocar aqui uma variável digital e uma analógica. Então, para representar isso, eu vou usar aqui um botão de emergência, vai ser minha variável digital. E para representar a analógica, eu vou vir aqui nos sliders e colocar um horizontal dessa vez. Então, como a gente já sabe, tem que criar as variáveis para associar com esses objetos. Então, vou vir aqui, RealTimeDB, botão direito, nova variável. A variável eu vou chamar de emergência. Bom, a segunda vai ser, vou colocar nível 5, porque já tem outros níveis ali. Então, agora, para associar, só clicar na variável que a gente criou e arrastar até o objeto, solta. Mesma coisa com a emergência, clica, arrasta, solta. Então, a gente já está com as variáveis e objetos associados. Agora, eu vou criar o meu alarme para essas variáveis. Então, subindo aqui no Project Explorer, lá no topo a gente tem o primeiro ícone lá, recurso de alarme. Então eu posso clicar, ó, por enquanto ele já tem ele está com 2 alarmes aqui criados, né, já automático. Eu vou tirar eles para criar do zero. Só clicar nele e deletar. Então agora ele tem um alarme. Eu vou clicar com o botão direito, adicionar novo alarme. Então esse primeiro eu quero que seja em relação ao botão de emergência. Então eu vou chamar ele de emergência. O segundo alarme vai ser em relação ao nível. Opa, vou chamar nível, que aí eu já vou saber para que é cada um deles. Então agora
Eu vou vir aqui, vou criar primeiro de emergência. Com o botão direito, eu vou adicionar qual é a condição para esse alarme acionar. Então, eu vou vir aqui, adicionar novo alarme threshold, que vai ser o limite. E aqui, dando 2 cliques, aparece a propriedade. E aqui a gente pode ver algumas coisas. O nome a gente pode modificar. Eu vou colocar aqui o botão, só para variar, botão emergência. A gente pode definir também a área de alarme, que serve para depois, se eu quiser filtrar os dados, né? Ele vai filtrar por área. Então, por exemplo, tem um alarme que vai, vários alarmes relacionados com um dispositivo do meu sistema, outros alarmes para outro dispositivo. Então, eu consigo separar para facilitar a filtragem. O texto do alarme, que eu posso digitar aqui direto, e a ajuda dele também, que é uma descrição melhor do texto. Então, eu posso digitar aqui diretamente, ou eu posso usar a tabela de strings do programa. Essa tabela de string seria onde a gente colocaria todas as strings que a gente for utilizar no texto, todos os textos que a gente for utilizar no programa, que a gente consegue deixar lá tudo organizado, né? E facilita acesso. Ele também é útil se eu quiser, por exemplo, fazer mais de um idioma, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui, clicar nos 3 pontinhos, ele pergunta a linguagem de uma das colunas. Então, por exemplo, eu vou fazer em português. Aí ele criou, essa aqui é a minha tabela de strings, e ele já tem uma coluna de português. Eu posso clicar com o botão direito, colocar uma nova coluna, e aí vai ser inglês. E aqui eu coloco, aqui eu tenho que, opa, eu salvei sem querer. Aqui eu vou colocar qual que é o nova string. Então, por exemplo, clica aqui nela, vou digitar emergência. Alarme de emergência, por exemplo. Então eu posso escrever em vários idiomas aqui, que aí tem como você escolher depois criar uma opção de mostrar um determinado idioma. E aí ele vai filtrar por esse texto aqui que você colocou. Então eu vou colocar, vou deixar isso aqui em branco por agora. Vou deixar aqui só emergência mesmo. Eu não selecionei. Selecionou aqui. Beleza. O que a gente tem também aqui agora importante em relação à execução é o valor que ele vai ativar. Então, é só um botão, variável vai ter o 0 ou 1. Eu quero que quando ative ele esteja no nível 1, né? Para ele ativar, que o botão foi pressionado. E aqui eu defino se ele vai ser maior ou igual, menor ou igual. Eu quero igual. A severidade, né? Que seria o grau de urgência desse alarme, que a gente pode definir uma sequência numérica para cada tipo de alarme, até para o operador saber qual que é a importância daquele alarme, né? Se vai ter algum delay. E aqui a gente tem umas outras opções no estilo, sendo que essas duas aqui primeiras vai ser relacionado com o EC e o reset, né? Então, se eu deixar habilitado, ele vai funcionar como alarme. Quando ele aparecer a mensagem, o usuário vai ter que apertar aqui o reconhecimento e vai poder selecionar ele e resetar. Se eu desmarco isso daqui, ele vai, quando a condição para o alarme desaparecer, a mensagem vai desaparecer aqui também automaticamente. Então a diferença é essa. Se eu tiro aqui e salvo, o ícone aqui muda, ele vira um envelope, que é uma notificação. Quando eu marco ela, ele volta para o sino, né, que é o alarme mesmo que ele vai ter que reconhecer manualmente para ele poder sumir. Então essa vai ser a diferença. Eu vou deixar um assim e um com notificação. Aí tem umas outras opções de permitir reset, mesmo que o alarme esteja ligado, exigir um comentário quando ele for reconhecido, se ele vai ficar piscando ou não. Essa função no manual que eu li pelo menos não está habilitada ainda.
se vai ser gravado no histórico o alarme e se ele vai ficar apitando, né? Ele tem um som também. Então, vou deixar desse padrão e aqui tá ok. Faltou, só voltando aqui no emergência, né? Faltou aqui eu definir qual vai ser a variável. Então, aqui eu tenho a variável que eu posso procurar aqui, no caso a emergência, ok? Então ele já associou esse alarme com essa variável. E eu vou fazer a mesma coisa agora para o nível, né? Agora é uma variável analógica, mas é o mesmo processo, ó. Criar um threshold. Eu vou chamar esse aqui de nível alto, que eu vou deixar aqui high. E vou colocar um para nível baixo, low. Simbologia bem comum, né? Então, vou configurar aqui o low. Faltou também colocar a variável. Vou clicar aqui no nível, procurar a variável. Nesse caso é o nível 5, né? Ok. Então vamos voltar aqui, low. Qual que vai ser? Eu vou colocar aqui valor de ativação. No caso agora, é um valor analógico. Minha variável vai ser de 0 a 100. Então eu vou colocar aqui, se for abaixo de 10, né? Então menor ou igual a 10, ele vai acionar esse alarme. Então eu vou deixar isso como notificação. Então ele vai sumir sozinho. E eu vou colocar um texto aqui direto, que vai ser nível baixo. Nível baixo. Deixar bem simples mesmo. E agora salvar. E vou colocar no high. E vou colocar aqui nível alto. Valor de ativação eu vou colocar 90 se ele for maior ou igual a 90. E aqui vou tirar também os dois para ver a notificação. Aplicar. E pronto. Agora eu vou simular aqui. E vamos ver como ele vai se comportar. Bom, então eu tenho aqui, já tem um alarme aparecendo, que é o de nível baixo, e ele está piscando, porque o slider está aqui no valor 0. Então eu vou aumentando ele, ó. Passou de 10, ele já sumiu, porque é uma notificação. Aqui embaixo ele mostra também, ó, nas configurações, na barra do supervisório, né, que tem uma mensagem aqui ativada. Então eu vou continuar subindo, ó, chegou 90, mostrou que está no nível alto. Então a condição dele está aqui on, ativado, e o grau 1 e o horário também. Então quando sai dessa condição, como é uma notificação, ele some. Agora eu vou pressionar aqui a emergência, ó, e eu deixei aqui sem nome, né? Então ele só apareceu aqui o string 1, que faltou colocar lá o nome, né? Que eu não salvei. Também condição de ativado. É esse mesmo que ele esteja desligado, tá aqui a condição off, ele não some. Então eu tenho que clicar aqui e dar o EC para poder mostrar que eu vi, e aí sim eu consigo deletar. Ó, vou acionar ele de novo. Se eu tentar aqui deletar, ele não some. Eu tenho que aceitar ele primeiro, mostrar que eu vi ele, né? Aqui. Aí eu consigo sumir. Aqui é para sumir todos, se tiverem mais de um, e aqui para reconhecer todos. Aqui, se estiver tocando o alarme, você pode clicar aqui que ele vai pausar, né? E as outras opções não foram configuradas. Bom, então é assim que a gente configura uma tela de alarme. Eu vou fazer um segundo vídeo para mostrar mais algumas coisinhas com isso sobre o alarme, para não ficar tão extenso. Então, muito obrigado e até o próximo.